Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Começa amanhã em todo o país a campanha de multivacinação do Ministério da Saúde. 18 vacinas vão ser oferecidas e o público-alvo são crianças e adolescentes. Dados do IBGE sugerem sinais de recuperação da economia brasileira. A taxa de desemprego caiu 1 ponto percentual entre maio e julho e ficou em 13,7%. Em Belo Horizonte, o presidente Jair Bolsonaro anuncia a criação de uma Central Nacional de Vacinas que vai ajudar na pesquisa e desenvolvimento de novos imunizantes. O empresário Otávio Facuri depõe na CPI da pandemia no Senado e nega ter financiado notícias falsas sobre a Covid-19. E o esforço de ambientalistas que se aventuram para salvar da extinção uma das aves mais raras e ameaçadas do mundo, o pato mergulhão. O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quinta-feira em Minas Gerais, onde sancionou o projeto de lei que assegura obras para o metrô de Belo Horizonte e também participou do lançamento da construção de uma Central Nacional de Vacinas. As ações fazem parte dos 1000 dias da atual gestão. O aporte de recursos do governo federal para o metrô de Belo Horizonte, com contrapartida estadual, foi formalizado nesta cerimônia que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, de ministros e do governador de Minas, Romeu Zema. É uma lei que está sendo sancionada, que garante 2,8 bilhões de reais do governo federal, que serão complementados com 428 milhões do Estado. Os recursos vão permitir investimentos na melhoria da estrutura do metrô de Belo Horizonte e também na conclusão do processo de concessão. E a empresa que assumir a administração do metrô deverá investir 3,7 bilhões de reais em novos trens, reformas de estações na linha 1, na região metropolitana, e ainda construir a linha 2, entre as regiões de Belo Horizonte e Barreiros. Hoje o metrô possui 19 estações e transporta 210 mil passageiros por dia. A expectativa é aumentar para 260 mil passageiros diariamente com a implantação da linha 2. Até aliviar para essas linhas de ônibus também, superlotada, pessoal tudo agarrado um com o outro. Com certeza vai ser uma melhora muito efetiva. Nós vamos continuar a fazer novos esforços para melhorar a vida da população brasileira, em especial, neste caso aqui, do estado de Minas Gerais. O presidente Bolsonaro também participou do lançamento da pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas. O local vai servir de eixo para a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas, kits diagnósticos e de fármacos, com foco na transferência tecnológica para empresas e instituições que atuem no mercado de saúde. Além disso, o Centro Nacional de Vacinas vai apoiar instituições públicas e privadas na capacitação de profissionais. A partir do ano que vem, com esse Centro Nacional de Vacinas, MCTI, o FMG, nós não seremos mais dependentes. Ninguém faz nada sozinho. Eu não posso sozinho mudar o destino do Brasil. O que cada um de vocês fizer pela sua pátria é o que ela será no futuro. Começa amanhã em todo o país e vai até o dia 29 de outubro a campanha nacional de multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde. 45 mil salas estarão atualizando a caderneta de vacina de crianças e também de adolescentes. O dia D foi marcado para o sábado, dia 16 de outubro. Meningite, câncer de útero, paralisia infantil, hepatites, rubéola. 18 vacinas para todas essas doenças serão disponibilizadas de graça nos postos do SUS a partir desta sexta-feira. Algumas doenças já estão até erradicadas no país, como a varíola. Manter a carteira vacinal em dia evita o retorno delas. A multivacinação garante, de uma só vez, a imunização dos brasileirinhos abaixo de 15 anos. E o dia D será 16 de outubro. A gente sabe que a gente está no cenário pandêmico, então essa campanha multivacinal é importante para, eventualmente, diminuir a ida dos pais aos postos de saúde. Então, a gente sabe de todas as dificuldades
Então, a campanha mostra e dá a possibilidade para que essas idas sejam reduzidas ao máximo. A bombeira civil Eva Silva deixou de vacinar os filhos por medo da Covid-19. Agora, mais tranquila, ela voltou a cuidar da saúde da família. Eu fiquei insegura porque eu tenho 3 filhos. Um especial de risco, de 8 anos, o Miguel, Maria Luísa com bronquite e Lucas, o mais velho, que tem 13 anos, ele diagnosticado com asma. Locais de baixa cobertura vacinal, geralmente junto a populações de baixa renda, são outro foco da campanha. Daí a importância da divulgação e da mobilização para se atingir esse público. Um garotinho com sarampo, uma criança com sarampo na escola vai pegar na turma inteira. Então a gente tem que fazer realmente uma barreira, estimular essa vacinação e com isso impedir mortes completamente evitáveis. O Supremo Tribunal Federal restabeleceu a exigência do chamado passaporte da vacina no Rio de Janeiro. Ao vivo, a repórter Flávia Grossi tem os detalhes dessa decisão e conta agora pra gente. Flávia, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Roberto e a todos que nos acompanham. Essa decisão é do ministro Luiz Fux, do STF, e saiu agora há pouco, no final da tarde. O magistrado atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral do município do Rio, que queria manter a decisão da Prefeitura, cassada ontem pelo Tribunal de Justiça do Rio. Com isso, passa a valer o decreto do prefeito Eduardo Paes, que exige o comprovante de vacina para acesso da população a lugares de uso coletivo, como clubes, academias, teatros, cinemas e pontos turísticos. Na decisão, o ministro Luiz Fux disse que cassar o decreto da prefeitura poderia contribuir para a disseminação do coronavírus e também poderia retardar a imunização coletiva. Fux pediu agora um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre esse tema. Roberto? Tá certo, Flávia. Muito obrigado aí pelas suas informações. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 596.749 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. Foram 627 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, já são 21.400.000 casos confirmados até aqui, 27.500 nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, nós temos aqui 20.404.701 pessoas que tiveram a doença e já se recuperaram. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país, fazendo um recorte por estado. A gente começa ali na região norte com o estado do Acre, com praticamente 807 mil doses da vacina contra a Covid aplicadas até agora. No Maranhão, no Nordeste, 6.300.000 aproximadamente. Goiás, na região Centro-Oeste, já passa aí de 7 milhões de vacinas. Rio de Janeiro, representando aqui o Sudeste, com 19 milhões. E no Sul, Santa Catarina, com 8.400.000 vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas até agora 294.700.000 doses da vacina. E dessas doses, 237 milhões aproximadamente já foram aplicadas, sendo que 146 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, enquanto 90 milhões de pessoas tomaram também a segunda dose ou a dose única da vacina. A CPI da pandemia ouviu hoje o empresário Otávio Facuri. No depoimento, que durou 6 horas, Facuri se defendeu das acusações de propagar fake news. O empresário Otávio Facuri foi chamado para falar à CPI, entre outros temas, sobre supostos financiamento e disseminação de fake news. Logo na fala inicial, negou as acusações. Por vezes, fui alvo de campanhas difamatórias. Fui acusado injustamente e caluniado como propagador de fake news, sem jamais ter produzido uma única notícia falsa. Ao longo da reunião, o relator, senador Renan Calheiros, reproduziu vídeos nos quais o empresário desestimula o uso de máscaras, defende medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid e critica a vacinação. Essa vacina Coronavac aí,
A vacina não presta, não funciona. Facouri também é investigado no inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal. À CPI, ele disse fazer uso do direito de liberdade de expressão e reconheceu já ter financiado o Instituto Força Brasil, mas sem ter conhecimento sobre a divulgação de conteúdos negacionistas. Facouri disse também que não teria detalhes da relação do Instituto com a empresa americana Davat, que tentou, sem sucesso, intermediar a venda da vacina AstraZeneca ao Ministério da Saúde. Durante a sessão, o senador Fabiano Contarato acusou o empresário de ser homofóbico por causa de um comentário postado por Facouri em uma rede social. O delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. E eu sei que se lhe ofendi, e lhe ofendi profundamente, lhe peço desculpas, me retrato deste comentário infeliz, porque eu não sou uma pessoa que discrimina nem raça, nem cor, nem orientação sexual. Diante do caso, o senador Contarato pediu à Polícia Legislativa que apure o crime de homofobia. Já a CPI decidiu encaminhar denúncia ao Ministério Público Federal. E a comissão resolveu também compartilhar mensagens de Facouri consideradas ofensivas à honra de outros senadores com o inquérito das fake news em curso no Supremo. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, informou que o relatório da comissão deverá ser apresentado no dia 19 de outubro e votado no dia seguinte. O número de fumantes disparou durante a pandemia. Ansiedade e medo do desconhecido foram motivos apontados para esse crescimento. Mas muita gente também fez o caminho contrário, procurou ajuda para parar de fumar. E o estudo mais recente, publicado pelas universidades de Oxford e Bristol, no Reino Unido, aponta que essas pessoas fizeram bem. Sim, porque fumar pode mesmo agravar a infecção causada pelo coronavírus e aumentar a hospitalização em até 80%. O Wendel está na terceira tentativa de parar de fumar neste ano. Dessa vez, a estratégia é combinar adesivos de nicotina com atendimento psicológico. Principalmente agora na pandemia, trabalhando dentro de casa, com o ensino remoto, as grandes demandas que nós tivemos e a própria situação do Brasil fazem com que a nossa saúde mental fique um pouco debilitada. O meu acompanhamento psicológico, já tem um bom tempo que eu faço, ele foi de suma importância para que eu conseguisse parar de fumar. A decisão veio por causa do medo de adoecer com coronavírus. A pandemia foi um momento em que o professor refletiu sobre o hábito que mantinha há 9 anos. Devido ao coronavírus ser um vírus pulmonar, eu fiquei com medo e principalmente por conta da saúde. Diariamente, 443 pessoas morrem de doenças agravadas pelo uso do cigarro. São principalmente doenças pulmonares, doenças cardíacas e câncer. A pandemia de coronavírus representou um novo risco. Os fumantes têm mais chances de desenvolver a forma grave da doença. As cenas de pessoas precisando de oxigênio sensibilizaram e trouxeram para muitos fumantes uma percepção mais realista da gravidade das doenças pulmonares. Um medo que faz sentido, já que o fumo reduz os níveis de oxigenação no sangue, assim como faz o adoecimento pela Covid. Ele se torna grupo de risco e aí a chance de ter uma Covid, entendo uma Covid, dela ser mais grave, ela é maior. O cigarro na boca e de encostar a mão nos lábios, isso também pode aumentar o risco de ter Covid. Setembro, Catiúcia, é o mês da conscientização da alopécia, uma condição que provoca rareamento ou queda dos cabelos. Segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo, a calvície afeta mais de 42 milhões de brasileiros, sendo que metade são mulheres. A gente mostra agora para você que, além de medicamentos e implantes, as luzes de LED terapia também podem combater essa condição que mexe tanto com a autoestima e o psicológico das pessoas. As pessoas falam, é só cabelo e tal. Mas não é só o cabelo, é a nossa autoestima. Você não vai ter capacidade de arrumar um namorado, se achar um monstro, se achar a pessoa mais feia do mundo. Eles começavam a ver e dizer, professora, tu és careca, tu estás careca.
E se fosse um homem, seria uma coisa normal, não é? Os depoimentos são de mulheres que lidam com a alopécia. Nome que ainda é estranho, mas que entre os homens já é conhecido há bastante tempo como calvície. A Rosângela lida com a calvície feminina desde os 9 anos de idade, quando enfrentou um sarampo. Na casa dela sequer tinha espelho. Nem mesmo fotos da infância e da adolescência ela tem. A imagem que eu via no espelho, ela me dava dor. Então, meus pais tiraram, e quando eu fui morar sozinha, eu já optei por não ter. A solução foi usar uma prótese, o que mudou para sempre a vida e a autoestima dela. Já a Dani começou a lidar com o problema adulta e tem a chamada alopécia areata, em que é possível, com tratamento, que os cabelos cresçam de novo. No meu caso, nascem fios novos, porém eu não consigo ver fios novos onde está a área mais afetada. Eu espero muito que meu cabelo encha. Coisa que não vai acontecer com a Marisa, que tem a alopécia cicatricial, e ela decidiu que vai adotar um novo visual, assumindo a careca. Este psiquiatra conta os danos que uma descoberta tardia pode provocar na saúde mental. O sujeito passa a não mais gostar dos seus cabelos, a ver falhas nesses cabelos, um cabelo que cai, um objeto que cai, um objeto que precisa ser ressignificado porque não é mais suficiente daquele modo. Né? Para as alopécias reversíveis, o tratamento que vem revolucionando é a LED-terapia. São bonés e capacetes com luzes de LED que produzem uma radiação baixa e estimulam o folículo capilar a produzir. Os resultados até agora têm sido muito satisfatórios. Aliás, quem tem a alopécia cicatricial pode usar a LED-terapia para estancar a continuidade da queda. A LED-terapia ela é muito benigna, ela não tem efeitos colaterais. LED-terapia é aceita por todos os órgãos de regulamentação do mundo, tipo a Anvisa, o FDA americano e todos os FDAs do mundo, né, das Anvisas do mundo, autorizam o uso dessa radiação para tratar a qualidade do cabelo, para melhorar a quantia de proteína, a beleza, o peso, a qualidade do fio e para tratar a queda de cabelo. Neste mês de conscientização sobre a alopécia, o recado que fica é o desta página no Instagram, Sereias Carecas, a de que nenhuma mulher precisa passar pela alopécia sozinha. A Sociedade Brasileira de Dermatologia chama a atenção para mais um problema relacionado à automedicação. Dessa vez é com o remédio Roacutan, de combate à acne. Fica aí o alerta, veja só. O remédio para tratamento da acne grave, o Roacutan, nome comercial da substância isotretinoína, vem sendo divulgado como método para afinar o nariz. Em redes sociais como o TikTok, vídeos de adolescentes mostram um suposto antes e depois do uso do remédio com esse efeito. Para esse médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Roacutan serve para, por exemplo, lesões no nariz, mas não para afinamento. Tem algumas outras situações que a gente pode prescrever isotretinoína. Existe uma doença chamada rosácea que pode acometer o nariz. Então, a isotretinoína pode ser usada nessas situações, mas com o intuito de tratar a acne, a rosácea e não para afinar o nariz. Só como eu falei, isso não tem nenhum embasamento científico. Alana faz uso do Roacutan, correto e indicado por médico, há 3 meses para o tratamento de acne. Desde 12 anos eu sofro com acne e era algo que afetava diretamente a minha autoestima, foi a solução que eu encontrei. E é um tratamento que eu faço com acompanhamento da dermatologista. Todos os meses eu preciso fazer uma bateria de exames para poder renovar a receita do remédio. Assim ela consegue ver como o meu corpo está reagindo ao remédio. E é um tratamento que eu acho eficiente, tenho visto bastante resultado e estou satisfeita. Então, fica o aviso. Qualquer medicação ela tem que ser feita sob orientação médica. No caso da isotretinoína, isso é fundamental, a gente fazer orientar bem esse paciente, fazer o controle, como eu falei, do fígado, do colesterol, evitar gravidez durante o período do tratamento, para que a gente consiga ter então todos os benefícios dessa medicação, evitando aí os efeitos indesejados. Daqui a pouco você vai ver. E o esforço de ambientalistas que se aventuram para salvar da extinção uma das aves mais raras e ameaçadas do mundo, o pato mergulhão. Os detalhes depois do intervalo.
TV Brasil. A taxa de desemprego no país recuou 1 ponto percentual no trimestre encerrado em julho deste ano. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, identificou aumento da ocupação em 6 dos 10 grupos de atividades econômicas. Nos outros 4, houve estabilidade. Os destaques positivos foram os setores da construção, alojamento, alimentação e serviços domésticos. A taxa geral de desocupação ficou em 13,7% no trimestre encerrado em julho, 1 ponto abaixo do que o anterior. O país tinha, ao fim desse período, pouco mais de 14 milhões de desempregados. Pela primeira vez desde abril do ano passado, o Brasil teve mais da metade da população em idade de trabalhar ocupada. Desse conjunto, os destaques foram o emprego no setor privado, sem carteira assinada, que subiu 6%, total de 10 milhões e 300 mil pessoas, e o trabalho por conta própria, que teve alta recorde de 4,7%, total de 25 milhões de pessoas. Por outro lado, também aumentou o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, 3,5%, o que totalizou mais de 30 milhões de brasileiros. Outra notícia positiva da economia. Entre maio e agosto deste ano, o Brasil registrou 1.400.000 novos negócios abertos. O número representa um aumento de 1,9% em relação ao quadrimestre anterior e de 26,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. As informações são do Boletim Mapa de Empresas do Ministério da Economia. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Esse número aí, ele vem crescendo ao longo dos anos. A gente pode esperar esse aumento para os próximos meses ainda, professor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Com certeza. E eu gostaria de trazer um dado aqui importante. Apenas no ano de 2020, o número de negócios abertos envolveu mais de 14 milhões de empreendedores, ou seja, 14 milhões de empreendedores brasileiros se tornaram empreendedores em 2020, o que é uma das taxas mais elevadas na série histórica de empreendedorismo. Então, esse número desse ano demonstra justamente isso. O que está acontecendo? Em primeiro lugar, está mudando o perfil do empreendedor. Nós tivemos cada vez mais mulheres, jovens e pessoas com mais de 55 anos se aventurando em um novo negócio, uma nova empresa. E também, é claro, pelas dificuldades no mercado de trabalho no ano passado. Isso fez com que muitas pessoas fossem para o setor privado, né, se tornassem empreendedores. E aí, claro que existem dois tipos de modalidade de empreendedorismo. Existe o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por vocação. O Brasil ainda tem, infelizmente, muito empreendedorismo por necessidade. Mas, de qualquer maneira, o empreendedorismo é positivo, porque ele movimenta a economia, ele traz novos investimentos e acaba gerando novas oportunidades. Professor, e esse empreendedorismo de necessidade foi muito por conta da pandemia, o senhor acredita? Não, com certeza, né? Porque ano passado houve muita dificuldade na contratação. Então, ano passado, quem conseguiu manter o seu emprego já foi um sinal de sucesso, muitas vezes, inclusive, perdendo parte do seu salário. Não se esqueça que muitos empregos foram mantidos à base de um corte de até 25% da jornada de trabalho e do salário. Mas, de qualquer maneira, aquelas pessoas que se aventuraram abrindo uma nova empresa, elas tiveram, na maior parte dos casos, sucesso, e prova disso é justamente esse número que você nos trouxe, mostrando que essas empresas que foram abertas em 2020, elas continuam, em sua maior parte, em funcionamento e aprendendo a viver numa situação desfavorável, que apesar desse contexto favorável, a empresa está aí tentando justamente propor a venda dos seus produtos e serviços. Obrigada, professor. A gente volta amanhã, então. Então, até amanhã. A Petrobras vai destinar 300 milhões de reais para subsidiar um novo programa voltado para a compra de gás de cozinha. O programa social é voltado para famílias de baixa renda para a compra de gás de cozinha. O projeto está em fase final de elaboração. A empresa ainda está definindo detalhes como quem pode ter acesso ao benefício. Ainda existe a possibilidade de outras empresas participarem. De acordo com a Petrobras, o programa social é importante por causa da pandemia, que afetou o poder de compra das famílias, especialmente das mais vulneráveis.
No Brasil, o preço médio do botijão de gás está em R$ 98,00, segundo informações da Agência Nacional do Petróleo. Há variações de preço dependendo dos estados e regiões. No Centro-Oeste, por exemplo, o preço do botijão pode chegar a R$ 135,00. Hora de falar com a Lara Fonseca para saber como fica o tempo amanhã. Bem-vinda, boa noite. O que você traz para a gente? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. O destaque hoje é para a região sul, já que outubro chega aí mudando o cenário por lá. Os próximos dias eles devem ser marcados por tempestade na região. Uma chuva aí persistente e volumosa. Então, se você está aí nessa região, atenção, porque os riscos são de quedas de galhos de árvores e até alagamentos, porque essa chuva ela pode vir acompanhada de rajadas de vento, trovoadas e, inclusive, granizo. Vamos fazer então um giro pela região sul? Vamos começar por Florianópolis, de onde vemos aqui imagens ao vivo. Essa tarde já choveu na cidade e a previsão é que esse temporal chegue a partir de amanhã e fique até segunda-feira. Amanhã a mínima deve ser de 18 graus e a máxima não sobe muito, ficando aí em 22 graus. De Florianópolis, vamos então para Curitiba. Curitiba que também tem céu nublado, nesse momento faz 15 graus, muitas nuvens no céu, tem previsão de pancadas de chuva com trovoada esta noite ainda. Amanhã a mínima vai ser de 14 e a máxima de 18 graus. E para finalizar o nosso giro, vamos ver imagens de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Faz 17 graus na cidade nesse momento, deve chover forte já essa noite. Amanhã a temperatura não passa aí dos 24 graus. Mas olha, a sexta-feira ela vai ser chuvosa também em outras regiões do país, mas aí em menor intensidade, né? Como é o caso aqui de grande parte da região norte. Chove também no Maranhão, parte do Piauí, Ceará, litoral nordestino. Descendo um pouquinho mais no mapa, a gente vê que tem previsão de chuva para o Rio de Janeiro, São Paulo, parte de Minas Gerais e também para o sul de Mato Grosso do Sul. E olha só, essa chuva ela pode avançar à tarde para toda a região centro-oeste. E olha só, as temperaturas amanhã em algumas capitais, a gente pode dar uma olhadinha, Porto Alegre máxima de 24 e em Boa Vista ela pode chegar a 34 graus. Obrigada, Lara. Até amanhã. A primeira exposição mundial realizada no Oriente Médio, a Expo 2020 Dubai, abre suas portas para expositores de quase 200 países a partir de amanhã, após ser adiada por um ano por causa da pandemia do coronavírus. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, será o representante do Brasil no evento. O enviado especial da empresa Brasil de Comunicação, Vitor Abdala, traz para a gente os detalhes direto de Dubai. A Expo 2020 está sendo anunciada como o maior evento internacional com presença de público desde o início da pandemia. São esperados nos 6 meses de evento 25 milhões de visitantes, dos quais 70% são estrangeiros. Foram investidos bilhões de dólares em uma mega estrutura que se espalha por mais de 4 quilômetros quadrados e que inclui um domo gigantesco com 60 metros de altura e pavilhões de mais de 190 países, entre eles o Brasil. O pavilhão brasileiro será inaugurado nesta sexta-feira pelo vice-presidente Hamilton Mourão e promete uma imersão em visões, sons e cheiros do país. De Dubai, Vitor Abdala. O Equador declarou estado de emergência em todas as prisões do país por 60 dias após uma rebelião na província de Guayaquil, que deixou 116 mortos. O presidente Guilherme Lasso afirmou que as famílias das vítimas serão assistidas. A Polícia Nacional do Equador disse que mandou mais 500 oficiais para o presídio do litoral, onde ocorreu o motim. Mais cedo, moradores vizinhos do presídio disseram ter escutado tiros e explosões no local. A rebelião começou na terça-feira à noite. Pouco depois, autoridades disseram que 24 presos tinham sido assassinados e que a situação estava controlada. Mas no dia seguinte, depois que as forças de segurança entraram, o governo declarou que, na verdade, eram 116 mortos e 80 feridos. Ao menos 6 corpos estavam decapitados. As prisões no Equador sofrem com uma guerra entre facções. Só neste ano houve 3 motins. Em fevereiro, rebeliões simultâneas em 4 prisões acabaram com 79 mortos. Em julho, outro motim causou a morte de 22 presos. Segundo a mídia local, a tragédia em Guayaquil foi ordenada de fora do presídio e tem a ver com a disputa de poder de cartéis mexicanos que atuam no Equador. Familiares dos mortos aguardavam desde a madrugada de terça-feira informações sobre os parentes.
Muitos disseram que ficaram sabendo das mortes por meio de vídeos enviados de dentro do presídio. O governo afirmou que tomou providências para evitar novos confrontos, mas que as informações ainda são sigilosas. Quinta-feira, você já sabe, dia de estreias nos cinemas e também das dicas da Ana Karina de Carvalho. Com estreia adiada por causa da pandemia, chega ao cinema 007 Sem Tempo para Morrer. O que a vida prepara então para James Bond após ele sair do serviço ativo da MI6. Can I just have one nice evening, please, before the world explodes? Para aquele cineminha em família, claro, com todos os cuidados de distanciamento, a dica é o filme Aimbo, a Guerreira da Amazônia. Um retrato da floresta com muitas cores e magia. Você é a esperança, Aimbo. No aniversário de 15 anos, a Mostra Cine BH apresenta gratuitamente dezenas de filmes e atividades até o próximo domingo. Imperdível. Tem também online até o dia 10 de outubro a mostra de cinemas africanos. Fica o convite. A gente tem filme da Nigéria, do Sudão, África do Sul, Uganda, Mali, Argélia, diversos outros. E a Mostra de Cinemas Africanos ela é esse espaço no Brasil para conhecer o cinema africano contemporâneo. Então, espero todos vocês lá. A programação é toda gratuita e vocês podem saber todos os detalhes no nosso site, mostradecinemaafricanos.com. Fruta típica dessa estação, dele se aproveita tudo. Nós estamos falando do caju, responsável por colocar o estado do Ceará como o maior exportador de castanha do Brasil. E vem aí a 13ª edição do Caju Nordeste, a reportagem da nossa afiliada TV Ceará. Quando chega essa época, ele pinta a paisagem de um amarelinho meio avermelhado. Pode procurar que está lá, se escondendo no meio das folhas. No final do mês de setembro, começo de outubro, a família se multiplica. É a temporada do caju. Fartura nas plantações e na economia do estado. A maior área plantada com cajueiro do país. Essa caju fartura fica no sítio São Jerônimo, município de Cascavel, região metropolitana de Fortaleza. Aqui são 43 hectares de área só de caju cultura, que com muito suor e trabalho se aprende a cuidar para saborear o melhor do fruto. Ele não pode estar muito maduro, porque senão ele já vai começar a soltar o suco. Ele tem que estar livre de atritos com o restante da planta. Ele também tem que estar livre de doenças. De bacias e bacias cheias, se calcula a operação matemática do investimento no caju. Garantia de bons saldos na calculadora da economia do estado. O Ceará morde a grande maior parte da produção no país, com mais de 60%. Se duvidar, ele faz até chover. Diz a tradição que essa época, a chuva que cai é conhecida como a chuva do caju, porque coincide exatamente com a época da floração do caju. Bom, aqui o sol está quente, não tem chuva, mas a safra está boa, olha só. Esse aqui vai bater lá no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tchau. Época também do mais importante encontro de pequenos e médios produtores de caju do país, a Feira Caju Nordeste, que acontece nos dias 15 e 16 de outubro em Cascavel. É um evento que vai acontecer virtualmente, mas nós vamos ter palestras técnicas, debates e a feira. Uma das aves mais raras e ameaçadas do mundo, o pato mergulhão, tem apenas 200 indivíduos adultos em todo o Brasil. Para tentar fortalecer a espécie e repovoar novas áreas, um projeto do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, está fazendo a reprodução assistida dos patos mergulhões. Mas para isso é preciso pegar alguns ovos da espécie conhecida como embaixador das águas. Esses 4 ovos de pato mergulhão viajaram cerca de 1.200 quilômetros entre a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e o Zooparque de Itatiba, no interior de São Paulo. Essa mega operação é necessária para aumentar o número de indivíduos da espécie, enquanto ainda é possível. Uma operação de guerra, porque esses locais são bem afastados, né? O pato mergulhão, ele não é bobo, ele escolhe esses lugares maravilhosos, com habitats, esses ecossistemas em equilíbrio, com água bem cristalina. A gente tem a intervenção desse rio, tirar os ovos
e chegar aqui no zooparque de Itatiba sem quebrar nenhum ovo, fazer com que esses ovos acabem de ser incubados, nascer o filhote, e esses filhotes estão fazendo parte de criar esse plantel, essa reserva genética, esse backup genético. Este novo lar é o único centro de reprodução assistida da espécie no mundo. Os ovos ganharam pais adotivos e deles nasceram 4 filhotes. A criação pelas aves selvagens ajuda no desenvolvimento dos patinhos. Eles são monitorados 24 horas por dia e têm uma alimentação balanceada com ração e alevinos de lambaris. O pato mergulhão é um excelente pescador, daí a origem do nome da espécie. Mas ele depende de águas cristalinas para conseguir pescar e vai embora muito antes de um rio chegar nessa situação em que está o rio Tietê. Nos locais onde existe algum lançamento de esgoto, retirada da vegetação das margens ou até mesmo represamento, a água fica turva e o mergulhão não consegue sobreviver. Onde tem pato mergulhão, aquela área está preservada, por isso que ele é bioindicador e embaixador das águas do Brasil, tem a grande importância que ele tem para a conservação da biodiversidade. A gente encerra esta edição com uma boa notícia. O rei recebeu alta. Pelé deixou hoje o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de um mês internado. O ex-jogador fez uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon no dia 4 de setembro. Ele seguirá em tratamento de quimioterapia e a gente deseja longa vida ao rei. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Brenda Rodrigues e Neide Lins. O Repórter Brasil fica por aqui. Lembrando que hoje é o Dia Internacional das Intérpretes de Línguas de Sinais. Para você rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais e também uma ótima noite para você. A gente volta amanhã. Até lá e você fica agora com imagens do Rio de Janeiro. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Thank you.